Oi pessoal, tudo bem com vocês? A Prof. Suzy vai ajudar vocês agora a estudar matemática. Nós já falamos lá na aula ao vivo, né? Começamos já a falar sobre números decimais na aula ao vivo. E vamos continuar aqui com os exercícios, tá? Eu já até expliquei lá na aula ao vivo, mas agora eu vim aqui relembrar com vocês. Peguem a apostila 8, abra na página 61, tá? E vamos estudar um pouquinho. Na página 60, pessoal, no exercício 4, a gente já tinha completado a tabela lá na aula, né? Na aula ao vivo, com os números mistos, com a fração decimal e com o número decimal. Nós já aprendemos o número decimal, né? Desde o ano passado, e a parte antes da vírgula significa a parte inteira do número decimal, e depois da vírgula eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Décimo, uma casa depois da vírgula, centésimo, 2 casas depois da vírgula, e milésimos, 3 casas depois da vírgula, certo? Aí, completando o exercício 4, na página 61, você teria que pegar todos os números decimais lá que você encontrou e escrever por extenso. O A, o B, o C, o D, o E e o F. Veja que o A tem um exemplo aí. Então, é só seguir esse exemplo e completar cada um deles, tá? Uma casa depois da vírgula, décimos. 2 casas, centésimos. 3 casas, milésimos. Antes da vírgula, inteiros, certo? Presta bastante atenção nisso. Na 5, eu tenho aí, escreva um número decimal que representa a parte colorida de vermelho em cada figura. Então, gente, você vai escrever o número com vírgula, o número decimal, para cada figura aí, A, B, C e D, tá? Veja que está escrito aí, que está representado aí no desenho, um cubo do material dourado. Esse cubo vale 1000. Então, o meu inteiro está dividido em 1000 partes, né? E eu vou ter que representar com um número decimal, com vírgula. Então, se é 1000, quantas casas depois da vírgula que eu vou ter? 3 casas, tá? Então, veja aí como é que você vai completar aí. Na primeira tem uma parte tomada, conta quanto tem na B, na C, na D e completa aí. Sempre deixando depois da vírgula 3 casas, porque representa, o meu inteiro representa 1000, certo? Vamos para a próxima página. No exercício 6, observe com atenção a escrita por extenso de alguns números decimais e, em seguida, complete o quadro de ordens com a escrita deste número. Então, veja aí que eu tenho agora o número escrito por extenso. 7 décimos, 1 inteiro e 12 centésimos, 95 centésimos e assim por diante. Então, gente, veja que eu tenho aí uma casinha desenhada para você colocar. Depois da vírgula, sempre a parte decimal. E antes da vírgula, a parte inteira, tá? Décimos, centésimos, milésimos e antes da vírgula, unidade, dezena e centena, certo? Então, você vai colocar aí todos os números que estão escritos por extenso em forma de número na casinha decimal aí, na casinha dos números representando a parte decimal, tá? Lembre-se, se não tiver inteiros, é sempre a parte de trás, que você vai ter que completar e completar com 0 na frente. Agora, se tiver inteiros, você vai ter que completar os inteiros e a parte decimal de trás, ok? Então, você vai fazer A, B, C, D, E, F e G, de acordo com o que está escrito por extenso. Complete as casinhas aí, tá bom? No exercício 7, muito fácil também, gente. Vocês têm uma tabela aí. Complete corretamente cada linha do quadro com a informação que falta. Então, vão ter colunas que vão estar a fração decimal, vai ter colunas que vai estar o número decimal e vai ter coluna que vai estar ele escrito por extenso. Então, você vai completar aquele que estiver faltando, tá? Super simples também. Próxima página. Nos exercícios propostos, o 8 começa assim: transforme cada fração decimal para a forma de número decimal e escreva este número por extenso como se lê. Então, eu tenho aí várias frações aí, né, decimais. E aí você vai transformar para números decimais, números com vírgula. Depois que você transformar, você vai escrever por extenso cada um deles, tá? Lembrando sempre que 10 é uma casa depois da vírgula,
100 são 2 casas depois da vírgula e 1000, 3 casas depois da vírgula, certo? No 9, está escrito assim, na próxima página, página 65. Demonstre na forma de número decimal cada representação feita com a figura nos itens a seguir. Então, na A, na B e na C, eu tenho figuras representadas aí, e você vai ter que escrever os números decimais que ela representa, os números com vírgula, tá? Em cada um deles, pessoal, tem número inteiro. Então, antes da vírgula, você vai ter que colocar algum número inteiro aí. Conta quantos inteiros tem, coloca antes da vírgula e depois conta quantas partes decimais tem e coloca depois da vírgula, ok? No 10, avaliação nacional. As partes coloridas de verde nas figuras a seguir representam partes vendidas de 2 tortas iguais. Então, veja aí a representação das tortas vendidas. Se cada torta inteira representa uma unidade, a parte vendida mostrada nas figuras também pode ser a representação do número decimal. Então, qual número decimal representa essa parte aí das tortas que foram vendidas, tá? Próxima página. O último exercício é o exercício 11. Procure em jornais, revistas e panfletos números decimais. Recorte 5 desses números e colhe-os no quadro seguinte. Identifique cada colagem com uma letra A, B, C, D e E, escrevendo a seguir como se lê o número recortado. A leitura deve ser apenas do número, não sendo necessário indicar a unidade de medida que esteja associada a ele. Então, você vai procurar em revistas e jornais figuras com números decimais e vai colar aí, tá? Se você não tiver em casa nenhuma figura, nem nada para recortar, você pode desenhar, tá? Coloca aí desenho ou figura A, B, C, D e E. Depois que você fizer isso e colocar lá o número decimal bonitinho, aí é a hora de você escrever embaixo, nas linhas abaixo, esse número que você colocou aí em forma escrita, por extenso, tá? E até aí, eu vou pedir para vocês também lerem o capítulo sobre o texto sobre comparando números decimais, e lá na aula ao vivo a gente vai comentar, tá? Então, tudo isso que a Pro ajudou aqui vocês é só para relembrar, porque nós já tínhamos explicado lá na aula ao vivo e vocês já tinham entendido, mas é para ajudar vocês aí no estudo, tá bom? Então, até daqui a pouco, aquilo que você tiver dúvida, leva para a aula ao vivo, que a Pro vai ajudar você a esclarecer e entender melhor, tá bom? Super beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau.